Shalom, shalom, bem-vindos de volta a mais uma leitura do livro O Pequeno Midrash Diz. Eu sou Esther e hoje você vai acompanhar a leitura do terceiro livro da Torá, o livro de Vaikra, na porção 30, porção Kedoshim. Vamos iniciar nossa leitura? Esta parashá nos ensina várias mitzvot importantes. Parashá Kedoshim é uma das parashiot que tem mais mitzvot de toda a Torá. Elas são mitzvot importantes que dizem a respeito a todos nós. Ame cada judeu, não se vingue, não roube e muitas outras mais. Moshe queria ter certeza de que cada judeu ouviria esta importante parashá. Assim, antes de explicá-la, ele reuniu todo o povo judeu, homens, mulheres e até mesmo crianças. Nós agora explicaremos algumas mitzvot desta parashá, mas não todas. Do contrário, a parashá Kedoshim formaria um livro separado. É uma mitzvah que cada judeu seja sagrado. A Torá nos fala que vocês sejam sagrados, porque eu, Hashem, sou sagrado. Como podemos cumprir a mitzvah de ser sagrados? Primeiro, um judeu se torna sagrado se ele cumpre as mitzvot da Torá e se afasta de tudo o que a Torá proíbe. Segundo, mas isso não é o suficiente. A Torá quer que sejamos sagrados, mesmo quando não estamos rezando, estudando ou cumprindo uma mitzvah específica. Um judeu deve tentar ser sagrado mesmo na conduta diária nos negócios. Ser sagrado significa que nós usamos nossas mentes, corpos e pertences para o propósito para o qual Hashem quer que nós os usemos. Eis aqui alguns exemplos. Comer. É claro que devemos comer somente alimentos que são kasher, e que devemos dizer a brachá, a bênção, apropriada antes e depois de comer. Mas para cumprir a mitzvah de ser sagrado, nós temos também que nos certificar de comer apenas alimentos que nos fazem fortes e saudáveis. E enquanto comemos, devemos ter em mente que fazemos isso para ter forças para servir Hashem. Relaxar e se divertir. Tudo bem. Mas lembre-se, nós relaxamos e brincamos para podermos estudar, rezar e fazer mitzvot de uma forma melhor. Este é o verdadeiro propósito de brincar e se divertir. Conversar com outros. Não devemos falar lashon hará. Para sermos sagrados, também devemos pensar sobre as palavras que estamos prestes a dizer. Elas são gentis? Elas ajudarão os outros de alguma maneira? Ou Has v'Shalom, elas machucarão ou ofenderão alguém? Fazer compras. Devemos usar o nosso dinheiro para bons propósitos, mesmo no caso de um dinheiro extra. Antes de comprar uma roupa, móveis ou utensílios, devemos decidir: eu realmente preciso do que estou comprando? Isto serve para um bom propósito? Você vê que a mitzvah de ser sagrado significa que antes de fazer qualquer coisa, você deve se perguntar: Hashem ficará satisfeito com este ato? Ele serve para um bom propósito? Depois de ler isto, você poderia protestar: esta é uma mitzvah extremamente difícil, é muito duro para mim. Eu não sou um anjo. Eu quero me divertir, eu quero comer tudo o que eu quiser e quando eu quiser. Eu quero gastar dinheiro em tudo o que eu desejar. Eu quero falar tudo o que vier à minha cabeça. A mitzvah de ser sagrado não é para mim. Você está certa em relação a um aspecto. Esta é uma mitzvah muito, muito difícil. Por outro lado, não se trata de uma mitzvah impossível. Toda mitzvah que Hashem nos dá pode ser cumprida. Como tornar essa mitzvah mais fácil? Imagine que você esteja jogando um jogo. Vamos chamá-lo de o jogo da vida.
Este não é daquele jogo que você conhece, que vem com tabuleiro e dados, mas um jogo real, como você logo verá. Primeiro, algumas informações importantes com relação a este jogo. Você sabe que antes de você nascer, Hashem chamou a sua Neshama, sua alma, para comparecer diante dele e de seus anjos. Ele pediu a você: depois que você nascer, seja um tzadik, não seja um rachá. Então, ele trouxe você para o mundo, a fim de testar se você o ouviria ou não. Ele colocou um dispositivo especial em seu cérebro para que você pense: eu vim para este mundo para me divertir. Esta é a principal razão por que eu estou aqui. Outro nome para este dispositivo é Yetzer Hará. Hashem colocou esse dispositivo dentro de você para testá-lo. Você será enganado pelo Yetzer Hará ou você o superará. Eis aqui as regras do jogo da vida. Cada vez que o Yetzer Hará disser a você: não pense sobre o que você está fazendo, simplesmente vá em frente e divirta-se. Você deve entender que ele está tentando enganá-lo. Se você deixar que ele vença, ele marcará um ponto. E se você o derrotar, você marcará um ponto. O objetivo do jogo é marcar tantos pontos quanto possível. Hashem tem grandes recompensas para todos aqueles que marcam pelo menos um ponto. Agora, nenhum dia de sua vida deve ser em vão. Este é um jogo que você pode jogar todos os dias. Você logo verá que é divertido ser o campeão e não se deixar enganar pelo Yetzer Hará. Observação: você pode formar um clube com seus amigos e mostrar uma tabela para marcar o placar de todos os dias. Aquele que superar o Yetzer Hará pelo menos uma vez é um grande vencedor. E não acredite que você poderá ter mais divertimento se você cegamente seguir o Yetzer Hará. Pode até parecer mais divertido agora, mas eventualmente você sentirá os prejuízos causados pelo Yetzer Hará. Pode ser muito legal agora comer um montão de balas e doces, mas as cáries que aparecerão depois não serão nada legais. É claro que o jogo da vida não é fácil. Todo mundo perde às vezes, mas você sempre tem outra chance. Continue tentando e você logo verá como é bom conseguir cumprir a mitzvah de ser sagrado. A história que se segue fala sobre uma maravilhosa família que cumpria a mitzvah de ser sagrado ao gastar dinheiro. Uma história: a família que comprava vegetais baratos. Certa vez, os Rachamim precisavam de tzedakah para os seus alunos pobres. Eles decidiram ir de casa em casa, bater nas portas e pedir tzedakah. Ao se aproximarem da primeira casa da cidade, eles notaram um pai e seu filho conversando à frente da porta. Os Rachamim escutaram a conversa. O filho perguntava ao pai: o que teremos hoje para jantar? Temos vegetais, respondeu o pai. No mercado onde eles são vendidos, eles são de 2 tipos, disse o filho. Vegetais frescos e de boa qualidade, pelo preço cheio, e vegetais velhos e ressecados, pela metade do preço. Qual deles teremos? Nós vamos ficar com os mais baratos, respondeu o pai. Os Rachamim ouviram as instruções do pai e disseram: esta deve ser uma família muito pobre. Eles não têm condições nem de comprar vegetais frescos para a janta. Vamos pular essa casa. Com certeza, eles não teriam muita condição de dar tzedakah. Voltaremos aqui no final, quando estivermos indo para casa. Os Rachamim ficaram ocupados o dia inteiro, recolhendo tzedakah. À noite, eles passaram novamente perto da casa onde tinham visto o pai e filho. Eles bateram na porta e o pai abriu. Estamos recolhendo tzedakah, disseram os Rachamim. Por favor, participe desta mitzvah. Estou ocupado agora, disse o dono da casa. Por favor, falem com a minha esposa e digam a ela para dar a vocês um copo cheio de moedas de dinar. Naquela época, um dinar era uma moeda muito valiosa.
Um copo cheio de dinares era uma fortuna. Os Rahamim foram até a esposa daquele homem e lhes disseram: Seu marido quer que você nos dê um copo cheio de dinares. Ela perguntou: Meu marido disse que devo dar um copo apenas cheio ou o copo deve estar transbordando? Ele não nos disse, responderam os Rahamim. Bem, falou a esposa, darei a vocês um copo transbordando de moedas. No caso de meu marido dizer que não era isso o que ele pretendia, digam a ele que as moedas extras são de meu próprio dinheiro. Os Rahamim voltaram ao marido para se despedir, e ele perguntou: Minha esposa deu a vocês exatamente um copo ou um copo transbordando? Um copo transbordando, responderam os Rahamim. Era isso que eu queria, disse o marido satisfeito. No entanto, estou intrigado com uma coisa. Por que vocês não vieram aqui quando passaram pela minha casa esta manhã? Os Rahamim responderam: Ouvimos você instruir seu filho a comprar os vegetais mais baratos para a janta. Achamos que você era pobre e não poderia nos dar uma doação grande. O homem explicou: Para as necessidades da família, nós gastamos somente o mínimo. No entanto, não devemos ser mesquinhos quando se trata de mitzvot do nosso Criador. Esta família estava em um nível muito elevado de retidão. A maioria de nós não é tão grande quanto eles. Hashem não exige que hajamos de maneira como eles agiram. No entanto, devemos aprender desta história que não devemos desperdiçar dinheiro. A mitzvah de ser sagrado significa que devemos usar tudo o que temos, inclusive o nosso dinheiro, para um bom propósito. Devemos respeitar nossos pais. A Torá ordena: todo filho judeu, mesmo depois de crescido, deve respeitar seus pais. Como cumprimos essa mitzvah? Não devemos chamar os pais por seu primeiro nome. Devemos escutar o que os pais falam. Não devemos contradizer os pais. Não devemos falar ao vermos que o nosso pai ou mãe estão prestes a falar e nem interrompê-los quando estiverem falando. Não devemos nos sentar no lugar onde nossos pais costumam se sentar. Existe apenas um único caso em que um filho é proibido de escutar seus pais, se eles lhe ordenarem a cometer uma haverá, um pecado. Por exemplo, se uma mãe disser à sua filha: Em Shabat, cozinhe este alimento para mim agora, a filha não deve obedecê-la. Lembre-se, tanto crianças quanto adultos devem obedecer aos mandamentos de Hashem. As ordens de Hashem vêm antes das ordens dos pais. Não podemos nem pensar sobre idolatria. A Torá adverte que você não pode nem pensar, nem ler sobre ídolos. Portanto, estamos proibidos de ler livros ou artigos que falam sobre qualquer tipo de idolatria. Por exemplo, não podemos ler livros ou textos sobre budismo ou outras religiões. Da mesma forma, também é proibido ler livros que falam que o mundo não foi criado por Hashem. Observação: os livros usados em escolas judaicas e yeshivot são os mesmos usados em escolas públicas. Com frequência, eles contêm capítulos ou parágrafos que um judeu observante da Torá não deve ler. Felizmente, nossos professores pulam estas partes. É possível que o seu professor não tenha compreendido o quão prejudiciais essas sessões são. Se for este o caso, peça aos seus pais para mostrar a ele essa nota em O Pequeno Midrash diz. Hashem quer que pensemos e leiamos sobre assuntos que são verdadeiros e que nos ajudarão a cumprir suas mitzvot. As 3 mitzvot de deixar parte da colheita para os pobres. Ser fazendeiro sempre foi um trabalho pesado. Na época do Beit HaMikdash, todo o trabalho do campo era feito de forma manual. A fim de entender as próximas 3 mitzvot, imagine que você é um dos muitos fazendeiros que vivem em Eretz Israel. Na primavera, você se levanta antes do sol nascer.
Depois da reza de uma refeição rápida, você começa a preparar os campos para o plantio. Primeiro, as pedras e ervas daninhas devem ser removidas. A terra deve ser revolvida e preparada. Após semanas de trabalho árduo, você finalmente consegue plantar suas sementes no solo. Então você espera e imagina: será que as sementes brotarão? Será que Hashem enviará chuva suficiente? Haverá bastante luz do sol? Hashem manterá a plantação livre dos gafanhotos e de outros insetos prejudiciais? Todos os dias você reza para Hashem. Você pede a Ele que faça com que as suas sementes cresçam. Você reza não somente por você, mas por toda a sua família. Sem os grãos que você plantou, sua família não terá o suficiente para comer. Depois de vários e longos meses, a espera termina. Os campos de grão estão repletos, como um mar de ondas douradas, balançando ao vento. Você finalmente está pronto para começar a colheita e ver o resultado do seu trabalho. Mas primeiro você reúne os seus trabalhadores e lhes dá instruções especiais. Tomem cuidado, não colham os grãos nos cantos de cada campo. Hashem nos disse para deixá-los para os pobres. A mitzvah de deixar grãos no canto do campo de cultivo é chamada de PA. Você deve deixar PA em cada um de seus campos. Você não pode deixar 2 peot em um campo e nenhuma em outro. Quanto da colheita você deixará? Bem, depende. Se você for um generoso doador de tzedakah, você dirá aos seus funcionários: deixem aproximadamente a 40ª parte da colheita. Nossos Rahamim fixaram esta quantidade como uma doação generosa. No entanto, se parecer a você que isto é muito a ser doado, depois de tanto trabalho, você pode deixar a 50ª parte da colheita. E os Rahamim ensinaram que você ainda cumpre a mitzvah de deixar apenas a 60ª parte. Mas neste caso, você é considerado um avarento. Como você está compartilhando a sua colheita com os pobres, conforme Hashem ordenou, esta é verdadeiramente uma colheita alegre. Todos agora estão felizes, inclusive os pobres. Um judeu não pode dizer: eu deixarei que apenas os meus parentes ou amigos pobres recolham minha PA. Eu não quero estranhos. Qualquer judeu pobre pode recolher a PA. Hashem deu mais 2 outras mitzvot para os fazendeiros em Eretz Israel que plantam grãos. Leket. Se, enquanto você ou seus trabalhadores estiverem fazendo a colheita e 1 ou 2 espigas de grão caírem no solo, você não deve pegá-las de volta. Você deve deixá-la ali para o pobre pegar. No entanto, se você deixar cair 3 espigas juntas, elas pertencem a você e não ao pobre. Sikerá. Depois de cortar as espigas, você e seus trabalhadores as amarram em feixes. Você coloca os feixes no caminhão e os leva até o celeiro. Pode ser que você se descuide de um feixe e deixe-o no campo. Se mais tarde você notar que um feixe foi esquecido, você não deve retornar para pegá-lo. Ele pertence ao pobre. Esta é a mitzvah de Shirechá, esquecer um feixe. Se você tiver um vinhedo em Eretz Israel, você também teria que deixar PA? A resposta é sim. E você também deveria deixar 1 ou 2 uvas que caíssem por engano, leket, bem como um cacho de uvas que você se esquece de pegar depois da colheita, sikerá. Também todos os cachos que ainda não estivessem maduros na época da colheita deveriam ser deixados para o pobre. Se você tiver um pomar de oliveiras, você também deixaria PA? Sim, deixaria. E você também teria as mitzvot de leket e sirechá. Mas se você plantasse vegetais em Eretz Israel, você também deixaria PA? Veja a resposta na seguinte história. Uma história. O homem que deixou uma PA em sua plantação de vegetais. Um homem tinha uma horta de vegetais.
Quando os vegetais amadureciam e estavam prontos para serem colhidos, ele deixou o PA. Os pobres ficaram muito felizes ao saber disso e foram recolher os vegetais. O pai desse homem veio visitá-lo e viu os pobres pegando os vegetais na horta do filho. Que vegetais são estes que eles estão recolhendo? O pai perguntou ao filho. Eu deixei uma PA para eles, ele respondeu. Você está cometendo um erro, o pai disse. Como você deixou uma PA? Você não tirou o maacer desses vegetais? De PA nós não separamos o maacer. Portanto, os pobres comerão um alimento do qual o maacer não foi tirado. Você está fazendo com que eles cometam uma haverá. O pai então gritou para os pobres, por favor, parem de recolher esses vegetais. Meu filho não tirou o maacer deles. Vocês não podem comer alimentos de onde não foi tirado o maacer. Venham comigo, eu darei a vocês o dobro de vegetais, dos quais o maacer foi tirado. Darei como presente, somente não peguem desta PA. O filho entendeu que havia cometido um erro e não mais deixou uma PA em sua horta de vegetais. Fim da leitura O Pequeno Midrash Diz da porção Kedoshim, referente ao ciclo de 5.786. Nós nos vemos na próxima semana. Shalom, shalom.